Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo do projeto Fique Atento Pode Ser Câncer. Eu sou Mônica Cruz, sou dentista também de saúde da família pela Prefeitura do Recife e sou odontopediatra do CEOMP, que é o Centro de Oncologia Pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz. Como vocês veem, eu faço parte tanto da atenção básica, atenção primária, quanto da atenção terciária. E um dos objetivos dessa apresentação de hoje é justamente falar da integração que deve existir entre esses dois níveis de atenção do SUS frente ao câncer infanto-juvenil. Como tema dessa apresentação, foi escolhido o título Cuidados da Criança e do Adolescente com Câncer. Eu vou falar sobre os cuidados bucais. Então, eu vou falar mais especificamente para o dentista e toda a equipe de saúde bucal. Em outra apresentação, a enfermeira Marcela vai falar dos cuidados gerais da criança e adolescente que estão se tratando com câncer. Então, a gente vai ressaltar a importância do dentista tanto no diagnóstico quanto nos cuidados durante o tratamento do câncer. O diagnóstico não vai ser o objetivo dessa apresentação, porque já foi em outra aula, a doutora Vera Moraes falou dos sinais e sintomas, visando o diagnóstico precoce, e ficou enfatizada a importância do dentista em relação ao diagnóstico. Então, essa apresentação de hoje, ela se destina mais a ressaltar a importância do dentista e da equipe de saúde bucal nos cuidados durante o tratamento, durante a quimio e a radioterapia. Eu vou começar trazendo a seguinte pergunta. Será que a criança e o adolescente que estão se tratando de câncer vão precisar de cuidados específicos em relação à sua saúde bucal? Será que é importante a participação do dentista e do restante da equipe de saúde bucal nesses cuidados? Aquela criança que está fazendo a quimio e a radioterapia, que teve o diagnóstico de câncer? A gente tem como principal modalidade, as principais modalidades da quimio... Peraí, errei, Luciana, eu vou voltar esse slide, tá? Começando agora. Eu vou iniciar trazendo a seguinte pergunta. A criança e adolescente que está com câncer, ela vai precisar de cuidados específicos em relação à sua saúde bucal? Será que é importante a participação do dentista durante o tratamento? A gente sabe que as principais modalidades de tratamento do câncer são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. A cirurgia, ela não traz grandes problemas porque ela é específica para as células tumorais. Já a quimio e a radioterapia, elas vão afetar tanto as células doentes, aquelas células tumorais, quanto as células saudáveis. Principalmente aquelas células que se multiplicam rapidamente, como é o caso das células da cavidade bucal. Então, ela vai trazer alterações na boca. Por isso, é importante a participação de um dentista no acompanhamento dessas crianças. Um outro fator é a questão da imunidade. O paciente, durante o tratamento oncológico, ele vai apresentar fases que ele vai ter uma baixa da imunidade. Então, é preciso que os focos infecciosos sejam eliminados antes do tratamento. Os focos infecciosos dentários, focos infecciosos devido à doença periodontal. Então, é preciso que sejam removidos para que não comprometa o paciente durante o tratamento oncológico. E outra pergunta para a gente refletir. Por que será que existe uma preocupação tão grande com essas complicações bucais? Qual a relevância que ela tem para a criança e para o adolescente que está se tratando de câncer? Essas complicações bucais, elas podem muitas vezes impedir ou limitar o tratamento oncológico. Muitas vezes o paciente está com uma situação tão delicada da boca que ele tem que interromper as sessões de radioterapia que estavam planejadas para ele, ou às vezes ele tem que adiar um novo ciclo de quimioterapia. Isso vai causar um impacto negativo no prognóstico e na sobrevida daquele paciente e também vai alterar sua qualidade de vida. A gente sabe que o tratamento de câncer já é tão sofrido, então o problema bucal vai aumentar ainda mais esse sofrimento. Daí a razão dele ter sempre um dentista fazendo parte da equipe multiprofissional e durante esse acompanhamento. E vou trazer outra pergunta.
De que forma a equipe de saúde bucal da estratégia de saúde da família vai poder atuar nesses cuidados bucais durante o tratamento oncológico? A criança que tem o câncer diagnosticado, ela vai para uma equipe especializada, ela vai para o serviço terciário. Lá vai ter um dentista que vai estar acompanhando, que faz parte da equipe multiprofissional. Mas o tratamento oncológico ele é bastante longo, então a criança não vai estar o tempo todo no hospital, ela não faz o tratamento o tempo todo internada. Vai ter alguns momentos que ela vai estar na fase ambulatorial e ela vai precisar da atenção da equipe de saúde da família, da equipe de saúde bucal também. Vocês podem observar que eu introduzi aí, junto com a equipe de saúde bucal, o agente comunitário de saúde. Isso porque ele vai ter um papel bem importante na questão de informar aos profissionais de saúde da família que naquela área tem alguma criança ou algum adolescente que está se tratando de câncer. Porque muitas vezes o dentista não tem esse conhecimento. E o agente comunitário de saúde, nas visitas mensais que eles fazem nas casas, ele sabe que naquela família tem alguma criança que está se tratando e ele precisa agendar e priorizar esse atendimento. Então, também é bem importante essa observação para que o agente comunitário de saúde saiba que esse paciente vai precisar dos cuidados do dentista. E esse tratamento odontológico do paciente com câncer? O que é que ele se diferencia de um paciente saudável? Quais são as características, o que é que ele tem de diferente? Qual é o objetivo principal desse tratamento? A gente seleciona como um dos objetivos principais o diagnóstico e a eliminação dos focos infecciosos. Lembra que eu falei que o paciente vai apresentar fases de ter baixa imunidade, então é preciso que o dentista esteja diagnosticando se tem algum foco dentário que possa comprometer no futuro e fazer a eliminação desse foco infeccioso. Ele vai adequar aquele meio bucal, ele vai restabelecer a saúde bucal do paciente. E ele também vai ter um papel importante na prevenção, no diagnóstico e no controle das complicações bucais que vão ser decorrentes da quimio e da radioterapia. O ideal é que esse tratamento odontológico ele aconteça antes de iniciar a quimio ou a radioterapia, antes do tratamento oncológico. Só que nem sempre existe tempo para isso. A maioria dos tumores infantis, eles são bastante agressivos. Então, o paciente, na maioria das vezes, ele recebe o diagnóstico e ele já tem que começar a quimio ou a radioterapia. Então, se não for possível realizar o tratamento odontológico antes, ele deve ser planejado para ser realizado no melhor momento. Então, tem que ser discutido com a equipe médica para ver em que momento ele vai estar com condições clínicas de fazer o tratamento odontológico. É importante que o dentista faça uma boa anamnese, fazendo perguntas ao paciente, anotando no prontuário, deixar tudo registrado no prontuário, procurando saber que tipo de tumor o paciente está se tratando. Se é um tumor sanguíneo, uma leucemia, um linfoma, se é um tumor sólido, qual a localização desse tumor, qual a modalidade terapêutica que vai ser utilizada, se ele está fazendo químio, se ele está fazendo uma rádio, se ele está fazendo químio e rádio ao mesmo tempo, porque quando é químio e rádio, os efeitos vão ser potencializados. Então, tudo isso tem que ser perguntado e anotado. E também que fase do tratamento o paciente está. Outra situação importante é anotar no prontuário do paciente o telefone, o contato de algum membro da equipe médica. Normalmente o paciente sabe, para caso de intercorrência, quem é que ele pode entrar em contato. Então ele fornece e a gente anota no prontuário do paciente para deixar à mão no caso de uma emergência. O exame clínico vai ser bem criterioso e a gente também solicita o exame radiográfico para auxiliar no diagnóstico. Normalmente a gente solicita a radiografia panorâmica. A parte de prevenção também vai ser bem importante para esses pacientes. A gente deve instituir um protocolo de higiene bucal, conversar com os pais, com os cuidadores e orientar sobre a higiene bucal, a importância que vai ser ainda mais nesse período. A questão da dieta também tem que ser conversada, orientando o paciente a restringir ao máximo o consumo de açúcar e deve ser feito programas individuais do uso do flúor, dependendo da situação, do risco que aquele paciente está correndo em relação a desenvolver a cárie dentária. Então, se vê qual a melhor forma de utilização do flúor para aquele paciente.
Os pais e cuidadores também devem ser orientados em relação ao uso das próteses. No caso, se o paciente usar uma prótese removível, uma prótese parcial ou total, o ideal seria que ele retirasse essas próteses. Só que às vezes o paciente se nega. Às vezes um adolescente que perdeu os dentes anteriores, ele não vai querer ficar sem usar sua prótese. Então, se não for possível a retirada, se examina essa prótese, vê que se ela está bem adaptada, ela não pode estar traumatizando a mucosa. Também é importante a gente orientar em relação à higiene dessas próteses, para que elas não sejam fonte de contaminação. A mesma coisa acontece com a chupeta. Seria ideal que o paciente deixasse de usar, mas a chupeta ela tem um apelo emocional muito forte para a criança e nesse período que ela vai estar debilitada emocionalmente, geralmente nem é indicado tentar retirar, né, nesse período. Mas a gente orienta muito os pais em relação à higiene, para que também não seja fonte de contaminação. Já os aparelhos ortodônticos, estes sim, eles devem ser retirados, porque eles vão terminar se tornando fatores adicionais de retenção de placa e também podem traumatizar a mucosa que vai estar já prejudicada pela quimio e pela radioterapia. Então, retire os aparelhos ortodônticos nesse período. É importante alertar o paciente quanto aos riscos que ele vai correr, que a cavidade bucal sofre com a radioterapia e com a quimioterapia. Isso porque quando o paciente está bem orientado, ele está mais consciente dos riscos, fica mais fácil ele aderir ao tratamento que foi proposto. E um outro objetivo do tratamento odontológico desse paciente vai ser o acompanhamento e estar se monitorando os efeitos colaterais tanto da quimio quanto da rádio. E o que é preciso a gente avaliar antes de intervir na cavidade bucal de um paciente que está fazendo químio e radioterapia ou radioterapia? A gente precisa conhecer as condições hematológicas desse paciente. É preciso solicitar um hemograma. Na maioria das vezes o paciente já tem um hemograma recente, porque durante o tratamento ele faz várias vezes, regularmente ele está fazendo hemograma. Então, se ele não tiver um mais recente, a gente solicita para avaliar suas condições hematológicas. Isso porque a gente sabe, né, eu já falei anteriormente, que a quimioterapia ela não vai ser específica para as células tumorais. Da mesma forma que ela afeta as células da cavidade bucal, ela vai afetar as células sanguíneas. Ela vai causar uma toxicidade hematológica. Essa toxicidade geralmente ela acontece por volta do 5º ou 7º dia depois do início da quimioterapia e ela vai causar uma diminuição das células sanguíneas. Ela vai causar uma diminuição da hemoglobina e dos glóbulos vermelhos, que vai predispor o paciente a ter quadros de anemia. Também vai diminuir a quantidade de plaquetas, o paciente vai ficar sujeito a ter mais sangramentos e hemorragias, então a gente tem que estar atento, principalmente quando for realizar procedimentos invasivos. E essa toxicidade hematológica também vai apresentar uma diminuição dos glóbulos brancos, principalmente dos neutrófilos. Vai deixar o paciente imunossuprimido, aumentando o risco de desenvolver infecções graves. Então, de posse do hemograma e na necessidade de realizar um procedimento invasivo, a gente vai observar a contagem de neutrófilos. O paciente apresentando a contagem de neutrófilos acima de 2.000, ele não precisa de profilaxia antibiótica e os cuidados vão ser os mesmos cuidados de um paciente saudável. Se ele apresentar uma contagem de neutrófilos entre 2.000 a 1.000, vai ser necessário realizar uma profilaxia antibiótica. Essa profilaxia vai ser aquela profilaxia padrão que é recomendada pela Associação Americana de Cardiologia. Porém, se o paciente apresentar infecção bucal, vai ser necessário realizar o antibiótico de forma terapêutica. Então, a gente vai entrar em contato com a equipe médica, porque vai precisar saber quais são os antibióticos que ele já usa e utilizar um antibiótico mais potente. Se o paciente apresentar uma contagem de neutrófilos menor de 1.000, o procedimento não deve ser realizado.
Se houver alguma emergência odontológica, o paciente tiver em sofrimento, pode-se conversar com a equipe médica, discutir uma cobertura antibiótica adequada para aquele caso, para pelo menos resolver a emergência, e se faz o procedimento eletivo em outro momento. Em relação às plaquetas, o paciente apresentando uma contagem maior de 75.000 e estando estável, porque a gente sabe que iniciada a quimioterapia, do 5º ao 7º dia, ele tem a tendência a cair. Então, é importante a gente saber quando foi realizada a quimioterapia para ver se ele já está na fase de estabilidade. Se tiver maior de 75.000 e estável, os procedimentos podem ser realizados sem nenhum suporte adicional. Se ele apresentar uma contagem de plaquetas entre 75.000 e 40.000, esse procedimento deve ser realizado em ambiente hospitalar. Aí vão ser lançados medidas hemostáticas locais, suturas oclusivas, lançamão dos agentes hemostáticos, tamponamentos, e o paciente vai ser avaliado juntamente com a equipe médica para se pensar numa transfusão de plaquetas pré-procedimento e algumas vezes até 24 horas após. O paciente apresentando a contagem de plaquetas menor de 40.000, a intervenção odontológica ela não deve ser realizada. Se houver urgência, alguma emergência odontológica, se conversa novamente com a equipe médica para avaliar o risco-benefício de realizar o procedimento. A gente tem aí algumas fotos que mostram o paciente com características de estar com plaquetopenia. Ele tem esses pontos vermelhos na mucosa bucal, pode ser toda a cavidade bucal, e muitas vezes, quando ele apresenta uma contagem em torno de 20.000 plaquetas, ele pode ter até sangramentos espontâneos. Então, temos que estar bem atentos, né, na decisão de realizar um procedimento mais invasivo, observando essas condições hematológicas. Vamos conversar agora um pouco sobre as complicações bucais, né? Eu já falei tanto que a quimio e a radioterapia provoca alterações bucais, e vamos conversar sobre essas alterações. Didaticamente, a gente divide em complicações agudas e complicações tardias. As complicações agudas são aquelas que ocorrem horas, dias e semanas após a terapia. As tardias são aquelas que acontecem após um tempo, meses e muitas vezes até anos depois pode vir a aparecer algumas dessas complicações. Como complicações agudas, a gente traz a mucosite, a xerostomia, alterações de paladar, dificuldade de deglutição, infecções oportunistas secundárias e sangramento oral, que é decorrente da QT. As outras são decorrentes tanto da QT quanto da radioterapia. Como complicações tardias, a gente tem as cáries de radiação, a osteoradionecrose, o trismo e os distúrbios do desenvolvimento dentário. A mucosite, ela é a mais prevalente das complicações bucais. E o que seria mucosite? É uma inflamação que pode atingir toda a mucosa, desde a boca até o ânus, todo o trato gastrointestinal. Ela normalmente tem seu pico de aparecimento por volta do 5º a 7º dia de início da quimioterapia e por volta da 2ª semana da radioterapia. Normalmente, quando as doses se acumulam numa dose em torno de 2.000 centigraus. A mucosite, ela é diagnosticada clinicamente, através de sinais e sintomas. A gente tem como sinais da mucosite eritemas, que são áreas avermelhadas na mucosa bucal, ulcerações, são feridas tipo afta, que pode estar presente em toda a boca. Muitas vezes essas feridas estão cobertas com pseudomembrana e pode ter também edema dessas regiões, principalmente edema dos lábios. E essas regiões de úlcera podem apresentar sangramento. Como sintoma, o paciente pode relatar ardência, dor, que pode ser desde uma dor mais leve até uma dor mais intensa. Muitas vezes ele precisa até tomar algum analgésico derivado dos opioides, né, a morfina. Pode apresentar uma dificuldade de alimentação, uma dificuldade de deglutição. A higiene também fica bastante difícil, às vezes até impossibilita o paciente de realizar a higiene bucal, e a fala também fica prejudicada.
Um fator importante em relação à mucosite é que pode predispor a infecções locais e sistêmicas. A gente já viu que o paciente em algum momento vai apresentar uma queda da imunidade. Então, ele estando com úlceras na boca, ele pode desenvolver uma infecção local e muitas vezes essa infecção se torna infecção sistêmica, podendo levar até o paciente a óbito. Existem várias classificações para mucosite. A mais comum é a classificação da OMS, que classifica a mucosite do grau 0, vai do grau 0 até o grau 4. No grau 0, a gente não vê alteração na mucosa. O grau 1, a gente vê áreas avermelhadas, são áreas eritematosas na cavidade bucal. O paciente pode ou não apresentar já algum desconforto. Na mucosite grau 2, ele vai apresentar feridas, que são as úlceras, pequenas úlceras, e ele aí já começa a sentir um desconforto para se alimentar. Na mucosite grau 3, essas úlceras se agrupam, formam grandes úlceras e o paciente já não vai conseguir mais se alimentar com alimentos sólidos. Ele geralmente só está ingerindo líquidos. Na mucosite grau 4, há um agravamento de todo o quadro e ele não consegue mais se alimentar, nem com sólidos, nem com líquidos. Então, vai ser necessário fazer alimentação parenteral através de uma sonda nasogástrica. Essas fotos, eu acho que dá para ter uma dimensão, né, por essas fotos, da situação difícil que se torna para esse paciente. A maioria das pessoas já experimentou na vida algum episódio de ter alguma afta e sabe como é incômodo, como dificulta a alimentação. Então, acho que dá para a gente imaginar, vendo essas fotos, grau de sofrimento o paciente vai ter. Então, como é importante que ele tenha um acompanhamento, como seja feita a prevenção da mucosite e, no caso do aparecimento dela, para que todos os esforços sejam feitos para que ele não venha desenvolver uma mucosite grau 3 ou uma mucosite grau 4. Aqui a gente tem um exemplo de um paciente que teve mucosite grau 4. Ele está com a sonda nasogástrica e eu coloquei essas fotos para chamar a atenção que ele não consegue nem engolir a própria saliva. Então, é comum, às vezes, a gente chegar na enfermaria e encontrar os pacientes com copos descartáveis ou sacos plásticos, deixando a saliva escorrer, porque até para engolir a saliva fica difícil. Imagine conseguir se alimentar. Então, vamos tentar responder a seguinte pergunta: como o dentista de saúde da família vai poder ajudar os pacientes em relação à mucosite? A gente já viu que o paciente não está o tempo todo no hospital, ele muitas vezes tem alta, ele volta para casa e o dentista de saúde da família, por estar mais perto, ele vai poder estar ajudando esse paciente através de orientações, porque ele sai do serviço especializado com a prescrição dos bochechos que ele deve realizar. Então, o dentista de saúde da família pode estar orientando, acompanhando, cobrando se ele está fazendo da forma que foi prescrita e pode também estar auxiliando, fazendo o exame dessa mucosa para ver se detecta alguma alteração. Começar a notar alguma área mais avermelhada, aquela mucosite em grau 1, grau 2, então ele vai fazer o diagnóstico precoce, que já é um caso de mucosite, e fazer o encaminhamento desse paciente para o serviço especializado, para onde ele está se tratando. E quais são as orientações que são dadas para prevenir ou mesmo para tratar a mucosite? Uma atenção especial deve ser dada em relação à higiene bucal. O paciente é sempre orientado a usar escovas de cerdas bem macias, e fazer a escovação de uma forma delicada, evitando traumatizar aquela mucosa. O creme dental indicado sempre é um creme dental com flúor, que não seja abrasivo e que tenha um pH neutro. Normalmente, os cremes dentais infantis são os que mais satisfazem essas características. O paciente também deve receber orientação em relação à hidratação oral. É importante que ele beba bastante água. A gente deve orientar para ele andar sempre com a garrafinha e estar sempre bebendo, mesmo que não consiga tomar grandes volumes de água, pequenos goles, e estar sempre molhando a boca.
A alimentação não deve ter excesso de sal, os alimentos ácidos devem ser evitados, as frutas cítricas também, alimentos bastante temperados, condimentados, as bebidas gasosas, os refrigerantes, né, no caso, devem ser evitados, bebidas alcoólicas também não devem ser consumidos e, se tratando de adolescentes, deve orientar em relação ao uso do cigarro, que não deve ser usado cigarro de forma alguma nesse período. Os alimentos também não devem ser quentes, devem ser em temperatura ambiente ou alimentos frios, e a gente deve estar orientando em relação aos bochechos. Ele sai do serviço especializado com a prescrição de bochechos e deve estar se cobrando, conferindo com os pais se ele está fazendo os bochechos da maneira correta. E também está sempre examinando essa mucosa para tentar ver se tem algum sinal de mucosite e tentar intervir de uma forma mais precoce. Não existe um protocolo universal tanto para a prevenção quanto para o tratamento da mucosite. Não existe um padrão ouro. A maioria das instituições terminam adotando seus próprios protocolos. E quando a gente vai para a literatura, existe uma infinidade de produtos que são citados, né, para serem usados como prevenção ou tratamento da mucosite. É importante que se use um hidratante labial. A gente usa no Oswaldo Cruz o óleo de coco, que inclusive é fornecido para os pacientes. E tem também o Bepantol, que ele é bastante citado na literatura, ele tem um bom efeito, né, para hidratar o lábio, deixar o lábio mais resistente e prevenindo assim a mucosite. Como antisséptico, a gente indica clorexidina 0,12% em solução aquosa. Não deve ser usado nenhum tipo de antisséptico em solução com álcool, né, que contenha álcool. Então, isso deve ser passado para o paciente, orientado ao paciente. A clorexidina 0,12, ela é bem citada na literatura e ela geralmente é indicada quando o paciente não consegue higienizar, ele está com dificuldade de fazer a higienização, ou quando ele já apresenta úlceras, na mucosite grau 2. Os antiácidos também são citados. O hidróxido de alumínio, ele é usado no Oswaldo Cruz, o paciente bochecha preventivamente e se tiver instalado também a mucosite. Os anti-inflamatórios também têm o seu lugar. Os anti-inflamatórios esteroides, a dexametasona, os corticoides, e também os não esteroides, como no caso o flugoral, a benzidamina, podem ser utilizados. Os antimicrobianos, quando o paciente já apresenta úlceras, no caso a eritromicina, a solução oral, o paciente vai bochechar para não ter uma infecção bacteriana. Os anestésicos tópicos também vão entrar. A lidocaína ou a xilocaína spray é uma alternativa bem interessante para o paciente que está com dificuldade de se alimentar. Ele pode usar um pouco antes, né, do horário da alimentação, que vai provocar um maior conforto. Os analgésicos indicados vai depender do grau de dor que o paciente está sentindo. Algumas vezes, como eu falei anteriormente, ele precisa até usar a morfina, porque a dor é muito intensa. Alguns suplementos nutricionais também são indicados para a prevenção e tratamento da mucosite, como no caso da glutamina, e as vitaminas, principalmente a vitamina E. Aquela vitamina E que tem apresentação em cápsula, o paciente estoura a cápsula e ele distribui todo aquele conteúdo na cavidade bucal, tentando ficar o maior tempo possível, mas depois ele cospe, ele não engole a vitamina, é só para lubrificar e proteger aquela mucosa. Recentemente foi lançado no mercado o Gel Clair, que é um produto comercial para prevenção e tratamento da mucosite. Ele provoca uma barreira física que ele vai ajudar o paciente a se alimentar, né, naquelas áreas de úlceras, e também ele impede a exposição das terminações nervosas. Então, ele também tem um controle da dor. Agora, o inconveniente desse produto é que ele é bastante caro. Fica difícil, muitas vezes, o paciente adquirir. E a crioterapia, que é
as várias formas de uso do gelo, ela tem sua indicação no momento de infusão do quimioterápico, porque a mucosa vai sofrer uma vasoconstricção e vai diminuir a absorção do quimioterápico. Então, na literatura também existe o relato, vários trabalhos com a crioterapia. Para o uso em criança é um pouco mais difícil, até pela colaboração dela de estar usando o gelo. A laser terapia, existem evidências científicas em relação ao efeito tanto preventivo quanto no tratamento da mucosite através da laser terapia. O laser utilizado é o laser de baixa potência, no comprimento de onda do vermelho e do infravermelho, e ele possui uma ação analgésica, anti-inflamatória, bioestimulante e vai acelerar o processo de cicatrização. Aqui a gente tem exemplo de um caso, paciente com mucosite grau 3, começou a laser terapia e a gente vê ótimos resultados, ele sendo usado diariamente. Após o 4º dia, a gente já vê uma boa resolução do quadro. Uma outra complicação bucal, que é decorrente tanto da quimio quanto da rádio, é a xerostomia, que é a diminuição, né, da saliva do paciente. O paciente relata que sente a boca mais seca e é observado a diminuição e algumas vezes até a ausência do fluxo salivar. Isso traz bastante desconforto ao paciente, principalmente para mastigar alimentos mais duros e mais secos. A deglutição também fica mais difícil e inclusive a fala. Ele vai ter essa dificuldade também na hora de falar. A xerostomia também causa perda do paladar e pode causar halitose. Uma consideração importante em relação à xerostomia é que ela aumenta o risco para o paciente desenvolver cáries e também as infecções bucais, porque a saliva ela é afetada tanto na sua quantidade quanto na sua qualidade. Então, vai diminuir a capacidade tampão da saliva, aumentando o risco do paciente em desenvolver cáries. A xerostomia ela pode acontecer de forma transitória ou permanente. Quando ela é decorrente da quimioterapia, ela acontece de forma transitória. Quando ela é decorrente da rádio, ela pode ser transitória, mas em algumas situações ela pode ser permanente. Aqui a gente tem algumas fotos que a gente mostra um paciente com xerostomia, como a mucosa fica ressecada e como isso vai trazer um desequilíbrio, né, para toda a sua cavidade bucal, aumentando, como eu já falei antes, a questão do risco de cárie e a questão das infecções oportunistas. A xerostomia não tem tratamento, a gente tem algumas medidas de controle, que seriam a hidratação frequente. É importante que o paciente aumente a ingestão de líquidos, aumente a ingestão de água, evite alimentos duros e secos. Existe a indicação de usar chicletes, gomas de mascar sem açúcar para estimular o fluxo salivar. Também tem a indicação do uso da saliva artificial, que pode ser comprada em farmácias, existem formulações comerciais, ou então mandado manipular. Alguns medicamentos que estimulam a produção de saliva, como a pilocarpina, também podem ser usadas, podem ser prescritas para o paciente. E é importante, como eu já falei antes, o paciente vai ter o risco de cárie aumentado. Então, é importante que ele faça o uso do flúor, né, de uma forma mais intensa. O flúor utilizado sempre vai ser um flúor neutro, aquele flúor gel neutro, e pode também prescrever o fluoreto de sódio a 0,05% para ele fazer bochecho diariamente. Tudo isso vai ser conversado e avaliado individualmente de acordo com a necessidade de cada paciente. E também é importante orientar o paciente que faça a limpeza do dorso da língua para evitar a formação da saburra lingual, que ela vai tem a tendência de ser maior diante da diminuição da saliva. Uma terceira complicação bucal seria as infecções, aquelas infecções oportunistas. Elas podem decorrente de bactérias, vírus ou fungos. Eu trouxe aqui um caso de um paciente, foi um bebê, que foi atendido no Oswaldo Cruz. Ele teve uma infecção, apresentou essas características
na boca, né? E foi infecção por pseudomonas. Esse paciente, inclusive, foi a óbito porque ele teve a infecção sistêmica, provocada por uma infecção que teve o início na boca. As infecções fúngicas também são bastante presentes, principalmente através da Candida albicans, a candidíase. Normalmente o tipo mais comum é a pseudomembranosa, que forma essas placas brancas. E é importante iniciar o tratamento assim que detecta os primeiros sinais. A gente vai utilizar os antifúngicos tópicos e sempre precisa entrar também com antifúngicos sistêmicos, no caso o fluconazol. Deve ser observado também as comissuras labiais do paciente, porque muitas vezes ele desenvolve a quelite angular. As infecções por vírus, as mais comuns são pelo herpes simples, né? A infecção por vírus pelo herpes, ela termina não tendo um padrão tão comum no paciente que está imunossuprimido. Então, muitas vezes a gente vê aquelas bolhas, aquelas vesículas que se formam, né, que é mais padrão, mas também vemos muitas vezes internamente na cavidade bucal, inclusive no palato, como vocês estão vendo aí na foto. É uma infecção por herpes simples, então é importante a gente iniciar o tratamento rapidamente, pelo fato do paciente estar imunossuprimido, para que essa infecção não vá para a corrente sanguínea. E a gente tem como terapia, a gente vai usar os antivirais sistêmicos, o aciclovir. Hoje em dia a gente tem a terapia fotodinâmica, que é o PDT, que é a utilização do azotimetileno, juntamente com laser de baixa potência, que a gente tem um resultado muito bom e o paciente normalmente ele tem a resolução mais rápida, né, dos episódios de herpes. As infecções bucais, elas devem ser não devem ser negligenciadas, porque elas se tornam emergência médica. A gente está diante de um paciente imunodeprimido, então a gente tem que ter muito cuidado para que ele não tenha uma infecção sistêmica, né, que comprometa a sua vida, porque muitos pacientes vão a óbito, como eu mostrei para vocês o caso daquele bebê, que esse óbito foi devido a uma sepsemia bacteriana, fúngica ou viral e pode ter iniciado na boca. O sangramento oral também está presente, também é considerado uma complicação bucal decorrente da quimioterapia devido àqueles quadros de plaquetopenia que eu falei para vocês, que vai acontecer por volta do 5º ou 7º dia após o início da quimioterapia. Então, a gente já lança a mão de medidas preventivas, orientando o paciente para que faça uma higiene bucal bem cuidadosa. Novamente aqui ressaltando o uso das escovas extramacias, e se o paciente tiver com quadro de plaquetopenia, ele deve ser orientado em relação ao uso do fio dental. Na maioria das vezes, se ele não tiver um treinamento, ele não deve usar o fio dental, a não ser que ele realmente tenha uma habilidade, seja o paciente mais velho ou então a mãe seja bastante treinada para usar o fio dental sem estar causando trauma, né, para que não predisponha a um sangramento. E qualquer irritante local deve ser removido, como eu falei, lembram que eu falei a questão dos aparelhos ortodônticos devem ser retirados, né? O paciente não deve estar usando nesse momento, sempre já pensando nesses quadros de plaquetopenia, para que não seja fator de trauma e que cause um sangramento. O tratamento do sangramento oral, o tratamento local seria o uso do gelo e agentes hemostáticos tópicos, e na maioria das vezes o paciente vai precisar fazer transfusão de plaquetas. As cáries de radiação também são complicações tardias, são decorrentes da radioterapia sempre na área de cabeça e pescoço. É importante a gente dar uma atenção a esse tipo de cárie, porque eles são processos bastante agressivos, se assemelham um pouco ao padrão da cárie de mamadeira, que a gente sabe que é bem agressiva. Então, é importante que a gente tenha um olhar bem atento. A cárie de radiação possui como causa indireta a xerostomia, que é causada tanto pela quimio quanto pela radioterapia.
Essa chorostomia vai causar diminuição do pH bucal, diminuição da capacidade de tampão da saliva. O paciente, diante de todas aquelas condições que eu falei anteriormente, é comum ele apresentar uma mudança na dieta. Ele muitas vezes vai adotar uma dieta mais pastosa, mais açucarada, o que já vai predispor a cárie. E ele também pode apresentar, pelas dificuldades que eu falei, a higiene bucal comprometida. Então, todas essas causas podem levar o paciente a ter aumentado seu risco de cárie, e essa cárie num padrão que a gente chama cárie de radiação. A gente tem aqui algumas fotos. Normalmente, elas começam nas áreas cervicais, que são as áreas que acumulam mais a placa bacteriana, e esse paciente às vezes perde a coroa dentária em questão de muito pouco tempo, de meses. Então, a atuação da equipe de saúde da família do PSF é bastante importante, principalmente porque esse tipo de cárie, ele acontece tardiamente, então o paciente já não está mais hospitalizado, ele muitas vezes já só está naquela fase de manutenção. Então, o dentista que vai ter um contato maior com o paciente é o dentista de saúde da família. Então, é importante todo paciente que fez radioterapia na área de cabeça e pescoço, ele conversar com esse paciente, estabelecer um protocolo de higiene bucal, orientar o risco que ele está correndo. No caso de criança, a gente tem que conversar com os pais, com a mãe geralmente, que é quem está mais próximo, e ressaltar a importância da higiene bucal. Também a gente tem que falar um pouco sobre a dieta, né? Evitar aquela dieta bastante açucarada. O flúor vai entrar aqui também, ou na forma de flúor gel, o flúor de uso profissional, ou então orientar que o paciente faça os bochechos diários com flúor não acidulado a 0,5%. Se o paciente já apresenta cavidades, né, de cárie, a gente pode orientar o uso da clorexidina 0,12% sem álcool 2 vezes ao dia, até pelo menos a gente conseguiu adequar mais aquela situação. Então, ele pode usar por um momento. Controlar a xerostomia através daquelas medidas que eu falei anteriormente é importante. E também dar uma atenção a esse paciente, restaurando imediatamente as lesões de cáries, porque elas vão ser bastante rápidas. O material de eleição, nesse caso de cárie de radiação, é o ionômero de vidro. A osteoradionecrose é outra complicação tardia decorrente da radioterapia de cabeça e pescoço, e essa osteoradionecrose, ela se caracteriza por alterações das células ósseas e da microvascularização. Isso vai dificultar a cicatrização e conduzir à necrose óssea. É um tipo de complicação bastante severa, bastante indesejável, porque tem um difícil tratamento, tem um difícil prognóstico. E ela traz consequências bem sofridas para o paciente, porque pode levar a perdas de porções da mandíbula e da maxila. Geralmente acontece diante de um trauma, como eu falei antes, o osso ele perde a sua capacidade de regeneração. Então, diante de um trauma, isso pode acontecer, só que às vezes ele também acontece de forma espontânea. A gente tem aqui as características clínicas da osteoradionecrose, onde o paciente perde, né, na área afetada, perde aquele recobrimento mucoso, o osso fica exposto, ele pode ter dor, principalmente se essa área está infectada, pode ter o aparecimento de fístulas, tanto intraorais quanto extraorais, e muitas vezes esses processos vão levar a fraturas patológicas, tanto da maxila quanto da mandíbula. Agora, é mais comum que aconteça na mandíbula. Radiograficamente, a gente tem áreas radiolúcidas de contornos irregulares e, às vezes, apresenta áreas radiopacas, que são justamente as áreas de sequestros ósseos. Como eu falei, que é bastante indesejável, porque não tem um bom prognóstico, então todos os esforços têm sido no sentido de evitar, de prevenir a osteoradionecrose, e a prevenção é feita através da adequação do meio bucal antes de começar a radioterapia,
Então, sabe que o paciente vai fazer a radioterapia na área de cabeça e pescoço, a necessidade de passar pelo dentista e fazer todo o tratamento anteriormente, certo? E o paciente vai ser orientado a evitar qualquer tipo de traumatismo e também de doenças bucais, principalmente a doença periodontal, que pode facilitar o aparecimento da osteoradionecrose. As exodontias e cirurgias odontológicas, elas se tornam contraindicadas para um paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço. Antigamente se dizia, a literatura relatava que após 5 anos podiam ser realizadas exodontias ou outro tipo de cirurgia dentária, mas atualmente não existe mais esse tempo, muito pelo contrário, alguns trabalhos falam que com o passar do tempo aumenta até o risco do paciente desenvolver osteoradionecrose. Então, não devem ser feitas exodontias, e se o paciente tiver algum procedimento, algum dente que precisa realizar a exodontia, o tratamento de preferência vai ser o tratamento endodôntico, e muitas vezes se faz até o sepultamento, após o tratamento endodôntico, o sepultamento daquela raiz. Outro cuidado é em relação às próteses mal adaptadas, porque podem estar causando trauma e pode estar predispondo ao aparecimento da osteoradionecrose. Se a osteoradionecrose se instalar, o tratamento é feito, na maioria das vezes, pelo cirurgião bucomaxilofacial. É um tratamento cirúrgico onde é realizada a limpeza da região para remoção dos restos necróticos e de sequestros ósseos, se houverem. Na presença de infecção, é indicado o uso de antibióticos e soluções antissépticas, tanto à base de clorexidina quanto à base de iodo. Eu acho que ficou já bem evidenciada a importância do papel do dentista, né, e de toda a equipe de saúde bucal, saúde da família, nos cuidados da criança e adolescente que estão se tratando de câncer. E eu vou aproveitar um momento, já que eu estou falando para a equipe de saúde bucal, e vou falar um pouco esse papel do dentista também em relação ao diagnóstico precoce. Através dos sinais e sintomas que aparecem na cavidade bucal. Como eu disse anteriormente, vocês já tiveram essa aula, então eu vou apenas trazer um caso clínico que vai enfatizar, né, a importância do dentista no diagnóstico precoce. É um paciente de 6 anos de idade, morador de Lagoa de Itaenga, que é um município do interior de Pernambuco. Ele foi atendido no serviço odontológico na sua cidade e lá ele realizou a extração de 2 dentes de leite. 30 dias após o procedimento, ele ainda apresentava um sangramento. Então, ele voltou ao serviço, onde foi realizadas as extrações, e lá foi feita uma sutura. Tentou-se debelar aquele sangramento. Como não conseguiu se debelar o sangramento, o paciente foi encaminhado para Recife, onde foi realizada uma radiografia, foi atendido no novo serviço odontológico, foi realizada uma radiografia e realizou uma nova sutura. O paciente voltou para o interior. Porém, passado algum tempo, ele persistia fraco, sem querer se alimentar, e a família dessa vez procurou um serviço médico na sua própria cidade. Lá ele foi diagnosticado com anemia grave e, devido a isso, ele foi encaminhado para o Hospital da Restauração. Foi atendido na Restauração, onde lá se fez o hemograma e verificou que ele tinha alteração das suas células sanguíneas. Ele apresentava hemoglobina de 2, os leucócitos estavam bastante aumentados, 37.000, e o número de plaquetas diminuído, 23.000. Então, ele foi encaminhado para o CEOMP, só que ele estava tão mal que ele nem podia ser transferido no mesmo dia. Foi feito uma hemotransfusão e ele foi transferido no dia seguinte e chegou no CEOMP. Só que ele já chegou bem grave, mesmo sendo diagnosticado no mesmo dia com uma leucemia mieloide aguda, mesmo o tratamento tendo sido iniciado de imediato, ele foi a óbito. Ele evoluiu com sangramento, não foi possível controlar esse sangramento e o paciente foi a óbito devido a um sangramento pulmonar dentro da UTI pediátrica. Então, a gente vê um caso que teve um diagnóstico tardio e esse paciente não teve a menor possibilidade de ter uma chance de cura. Então, eu trago aqui a seguinte pergunta: qual foi a falha na condução desse caso?
Esse paciente passou por 2 serviços odontológicos anteriormente, tinha sangramento na cavidade bucal e esse sangramento não apresentou uma causa odontológica aparente, não tinha uma causa dentária. Então, na presença de um sangramento na boca sem causa odontológica, a gente tem que pensar numa doença hematológica. Então, esse paciente perdeu a oportunidade de ter esse diagnóstico mais precoce, que talvez tivesse dado uma chance melhor para ele, né? Então, fica aqui, eu acho que é um caso assim bem emblemático, que serve para a gente, né, nós dentistas, a equipe de saúde bucal que atua junto ao dentista e às vezes tem a oportunidade de presenciar algum paciente que relata algum desses sinais e sintomas e está alerta para fazer um encaminhamento, permitindo um diagnóstico precoce. Eu estou deixando aqui os meus contatos, né, e-mail, telefone, atendo, como eu já falei antes, no Hospital Oswaldo Cruz, no CEOMP, e estou à disposição, se eu puder ajudar em alguma dúvida, alguma orientação, estou à disposição. Aqui a gente tem as instituições que promovem e apoiam o projeto Fique Atento Pode Ser Câncer. E eu queria terminar agradecendo a atenção de vocês. Muito obrigada.